O caso Thomas Lubanga refere-se ao primeiro caso julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Quanto às partes, o promotor de justiça Luiz Moreno Ocampo, advogado argentino, configurou no processo na posição de acusação, enquanto o senhor Thomas Lubanga, ex-líder do movimento rebelde da República Democrática do Congo e presidente do partido União de Patriotas Congolenses, configurou como acusado. Os magistrados que participaram do julgamento faziam parte da Câmara de Primeira Instância e o senhor Adrio, o juiz senhor Adrio era do Reino Unido, a Elizabeth da Costa Rica e o René da Bolívia. Quanto aos fatos que foram levados ao Tribunal Penal Internacional, o conflito envolvia a etnia Ema e Lindu, que brigavam pela disputa e controle das minas de ouro da região de Ituri, no sudeste da República Democrática do Congo. Nesta área, o senhor Thomas era conhecido como Senhor da Guerra, porque ele era o líder político maior da União dos Patriotas Congolenses e era comandante-chefe do Exército da Força Patriota para a Libertação do Congo, que fazia parte também do partido da União dos Patriotas Congolenses. Além disso, ele oferecia apoio logístico. Quanto às suas ações, ele alistava menores de 15 anos para praticarem hostilidades na área. Essas crianças elas eram utilizadas como soldados, como guarda-costas e empregados domésticos, e além disso sofriam abusos sexuais. Diante desses fatos, o procurador apresentou uma acusação perante a corte por meio de uma denúncia em 2017, e ele acusava o senhor Thomas de transgredir o artigo 8 do Estatuto de Roma referente aos crimes de guerra, precisamente na linha 26, onde diz o seguinte: recrutar ou alistar menores de 15 anos nas Forças Armadas Nacionais ou utilizá-los para participar ativamente das hostilidades. O Tribunal Penal Internacional aceitou a denúncia e fez um pré-julgamento, onde reconheceu que havia provas suficientes para iniciar uma instrução. A instrução foi iniciada e, por meio de 204 audiências, foram ouvidas 67 testemunhas, onde a acusação conseguiu juntar 368 elementos de prova, enquanto a defesa 992. Durante o processo, 129 vítimas participaram, seja como testemunhas ou auxiliando nas acusações. Quanto ao julgamento, ele foi unânime, e os magistrados reconheceram que houve violação ao artigo 8, referente aos crimes de guerra, e ao artigo 25 do Estatuto de Roma, que diz respeito à responsabilização individual dos líderes. Em síntese, a acusação ofereceu uma denúncia imputando ao senhor Thomas, a transgressão do artigo 8, isso foi em 2007, do artigo 8º. Ele foi condenado por transgressão ao artigo 8º e ao artigo 25 do Estatuto de Roma, e foi condenado a uma pena de 14 anos de prisão, e, além disso, ele deveria reparar coletivamente as pessoas que viviam naquela região e que, de alguma forma, foram afetadas pela sua conduta hostil, em relação a recrutar crianças menores de 15 anos. Quanto às referências, todas essas informações foram tiradas do site do Tribunal Penal Internacional, referente ao caso da República Democrática do Congo, em que configurou como partes o procurador e o Thomas Lubanga. Esse caso ele foi julgado na Holanda, na cidade de Haia, em 14 de março de 2012.